Deuteronômio 8, versículo 1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Diga, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu. Diga, terra que o Senhor prometeu. Sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu conhecias, mas que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor o teu Deus te fez entrar numa boa terra. Diga, boa terra. Terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e de cevada e de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra que comerás o pão sem escassez. Diga, o pão sem escassez. E nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco, nos ensine, nos ajude. Tivemos esse tempo tão precioso de louvor, de ceia, mas queremos que a Tua palavra, Pai, seja revelada ao nosso coração. Pai, não por persuasão humana, por inteligência humana. Não, Pai. Que a Tua palavra faça sentido nos corações, que a Tua palavra seja a verdade, que o Teu Espírito use aquilo que é o Senhor escrito, Pai, para trazer tudo aquilo que nós como igreja precisamos. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá que nós temos um caminho, mas o texto, Moisés, que escreveu Deuteronômio, ele faz um resumo do plano de Deus para o povo de Israel. Aqui você olha a jornada, a caminhada, o processo que o povo de Deus passou, da saída do Egito até a terra de Canaã. Moisés aqui ele faz um resumo, e nós sabemos que o Velho Testamento são sombras que de alguma forma se aplica à nossa vida, no nosso dia a dia, que isso é importante para a nossa caminhada. Então, eu queria trazer essa jornada, esse processo, para a nossa caminhada, para a nossa jornada de fé, para o nosso tempo de conversão, para a nossa caminhada em Cristo. Diga assim, o processo da caminhada cristã, da nossa conversão, até o lugar que Deus tem preparado para nós. Eu sei que você acredita nisso, e eu também, e a Bíblia faz questão de falar isso. Querido, quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos uma jornada. Paulo fala, eu preciso prosseguir, continuar. Eu preciso desenvolver a salvação. Tem um caminho, sabe? Tem um processo. E esse povo passou por esse processo. Escuta,
Eu sei que o nosso desejo é alegria, é felicidade, é amor de Deus. A gente sabe que Deus nos ama, mas eu não creio que você vai chegar e falar assim: Deus me dá felicidade, e Ele vai estralar o dedo e falar: receba a felicidade. Eu acredito que Deus, pela sua palavra, Ele proporciona princípios, Ele estabelece um caminho, e aqui Ele começa justamente a falando isso, para que você cumpra, para que você obedeça, para que você siga isso, porque se você fizer tudo isso, você vai viver, ou você vai ter felicidade, ou você vai ser próspero, ou você vai ser abençoado. Então eu acredito que Deus não tem os preferidos, mas tem aqueles que pegam, que vivem, que cumprem, que estabelecem, e isso está disponível para todos nós. Se você olhar para o texto, querido, o próprio Deus, Ele expõe o plano, a vontade dEle para o povo. Povo, presta atenção, vocês tomam cuidado, 8:1, vocês tomam cuidado para cumprir, para guardar tudo isso, para que então vocês possam viver. Queridos, foi o próprio Deus que falou isso, e o próprio Deus, Ele liberta esse povo do Egito, o próprio Deus leva esse povo para o deserto, e o próprio Deus promete a terra de Canaã, e leva esse povo para Canaã. Então para mim é muito claro que tem um processo entre Egito, eu sair do Egito, entre o meu deserto e eu viver a terra boa que era a vontade de Deus. Amém? Foi o plano de Deus, e eu quero trazer para a nossa realidade. Vamos entender isso, né? Na nossa história e na história do povo. Talvez você esteja chegando muito rápido mas o povo de Deus, eles estão cativos, eles são escravos, eles estão vivendo 400 anos no Egito. Deus olha para aquele povo, vê o clamor daquele povo, levanta Moisés, e você conhece a história, e aí tem as 10 pragas, e a última praga era a Páscoa. A última praga era o seguinte: Moisés, fala para o pessoal, para aqueles que acreditam, matar um cordeiro, pegar esse sangue, passar nos umbrais das portas, estejam preparados, cajado na mão, sandália nos pés, cinto, comei depressa, é Páscoa do Senhor. Mas aquilo era uma marca da libertação do povo, porque o anjo da morte iria passar, e quando olhasse para aquele povo, aqueles que acreditaram, aqueles que fizeram a marca. Por que eu falo aqueles que acreditaram? Porque a libertação, querido, foi para quem acreditou. Teve uns judeus que falaram assim: cara, larga a mão, que fanatismo é esse? Vou matar cordeiro, nada, para que eu vou passar isso aí? Que besteira é isso? Eu acredito que teve. Mas eu acredito que teve aqueles que falaram assim: não, eu creio, eu já vi tanta coisa, não, eu vou me apropriar disso. E diz a Bíblia que esse povo sai do Egito e agora eles vão para o deserto. Amém? Trazendo para a nossa vida, o Egito representa o mundo, representa eu e você escravos do mundo, representa eu e você sem conhecer Jesus, escravos às vezes da morte, do inferno. Então o próprio Deus manda Jesus, que é o sacrifício, que é o cordeiro, para aqueles que também creem, para aqueles que apropriam, para aqueles que tomam posse do sangue, porque é opcional. Eu posso confessar a Jesus ou não, eu posso obedecer ou não, da mesma forma que passar o sangue nos umbrais das portas. Agora, para esse povo que confessa Jesus, então ele é liberto do reino das trevas e transportado para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Ou seja, ele passa a ser salvo da morte e tem a vida eterna. Amém? Então isso representa eu sair do Egito, mas começa uma caminhada. E nessa caminhada agora, eu tenho o deserto. E o deserto é um tempo importante, necessário, mas era para ser passagem, era para ser um tempo curto.
O deserto, se você vê, perseguição, e agora você tem o mar se abre e eu passo pelas águas. O que representa na nossa caminhada? Querido, o batismo. O que é o batismo? É você entrar nas águas e sair do outro lado como filho, salvo, remido, entendendo que Jesus agora é teu Senhor. Depois eles vão para Mara, são curados, enfim, queridos, Deus cuida, Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus tem favor. Olha para aquele povo, o que nós vamos comer? O povo desesperado, calma, vai vir manazinho, você só precisa levantar e colher. Não tem água, calma, vai sair da rocha. Senhor, mas calor, calma, tem uma nuvem para te cobrir durante o dia. Senhor, mas tem guerra? Não tem. Eu faço vocês desviarem, porque vocês não têm maturidade. Então no deserto vocês não vão nem guerrear direito. Então, querido, o deserto representa esse lugar de misericórdia. Diga, deserto representa um lugar de misericórdia. O texto fala, a roupa não envelheceu, o pé não inchou. Um lugar que não se plantava, que o maná estava ali, era isso que representava o deserto. Olha para mim. Entenda algo poderoso, que eu quero que você enxergue isso, porque eu estou falando da nossa caminhada. No deserto, Deus provia, Deus sustentava. Fala, no deserto, Deus sustentava. Mas diga assim, ó, mas não sobrava. Deserto é um lugar de provisão, é um lugar de cuidado, mas a porção do maná é, eu pego hoje e é para hoje. Pode guardar, de jeito nenhum. Deserto é um lugar, querido, que a gente aprende a depender de Deus. É um lugar que a gente vê a graça, que a gente vê o cuidado de Deus. Mas, no plano de Deus, era o deserto que Deus tinha para aquele povo? Não. O plano de Deus é, Moisés, vai lá, liberta esse povo e pode falar para eles, que o que eu tenho preparado para eles, é um lugar de terra boa, é um lugar que a hora que você não olhar nada, que você achar que é pedregulho, é só ferro e cobre. É um lugar que não é só manazinho não, tem uva, tem romeira, tem azeitona, tem mel, lá vai ser uma fartura. O lugar que eu tenho, o pão não é com escassez, é um pão com fartura. Era esse o projeto, o plano de Deus. A terra de Canaã. Amém? Deuteronômio 8:7. Só para o pessoal aí, ó. É numa terra boa, numa terra que tem trigo, cevada, vide, figueira, romeira, oliveira. Querido, diga assim, o plano de Deus para o povo, para a minha vida, é um lugar de bênção, é um lugar de promessa, é um lugar de conquista, é um lugar de fartura. Queridos, eu estou querendo te trazer a Bíblia. O plano de Deus para aquele povo. Por isso que eu quero que você acompanhe comigo, com maturidade. Então, enquanto o deserto é lugar de misericórdia, Canaã é lugar de bênção. Diga, Canaã, lugar de bênção. Vamos lá, vamos trazer tudo isso para a nossa vida. Como o Velho Testamento são sombras, eu acredito que Deus nos tira do Egito, de um lugar de mundo, para aqueles que acreditam, aqueles que confessam o Senhor. Começamos a nossa jornada, vamos passar por esse lugar de misericórdia, que é o deserto, mas que a vontade e o plano de Deus é que a gente acesse, é que a gente chegue a esse lugar de promessa e lugar de conquista, porque é isso que Ele tem para nós. Amém? Pastor, mas por que precisa de deserto? Querido, deserto é importante, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se você iria guardar os seus mandamentos ou não. Querido, deserto é um lugar que nós somos provados. Deserto é um lugar que às vezes nós somos humilhados. Deserto é um lugar que vai provar o nosso coração.
Deserto é um lugar que você começa a andar, na hora, você começa a ter saudade da cebola. Nossa, mas quando eu estava lá no mundo, gente, estou com a saudade de uma festa, estou com a saudade de uma balada, estou com a saudade de uma cerveja com meus amigos, agora virei crente, já não tem mais isso. Sabe, a gente começa uma caminhada, a gente sai do Egito, o corpo saiu, a gente fala muito isso, né? O corpo saiu do Egito, mas a mente continua lá. A gente está andando aqui, ó, mas às vezes a gente está com saudade daquilo lá, da nossa vida antiga, da nossa vida velha. Então o deserto é importante, porque é um lugar que Deus prova para mim e para você o nosso coração, se é isso que a gente quer mesmo. Está aqui o texto, se guardarias ou não, porque você tem a possibilidade de guardar ou não os mandamentos. Agora, por que eu estou falando isso e eu preciso andar? Porque, queridos, para mim o deserto não é um lugar para a gente parar, esse lugar de misericórdia, era só para a gente passar. Mas tem muito crente que acostuma, que aprendeu a viver nesse lugar. Assim como teve uma geração que aprendeu a viver nesse lugar e não desfrutou, mesmo que o plano de Deus para eles fosse algo diferente, algo de conquista, algo de promessa, um lugar diferente. E a minha pergunta é: por que nós paramos no deserto? Porque muitas vezes nós caminhamos, saímos do Egito, saímos do mundo, estamos apaixonados por Jesus, e a gente começa a nossa caminhada, entendendo e crendo que Deus quer que eu chegue lá no lugar de plenitude. Queridos, e plenitude eu falo em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu creio que é isso que Deus tem para cada um de nós. Mas às vezes a gente para, e eu quero pontuar algumas coisas daquela geração, porque não chegaram lá. E a primeira coisa é fé, diga fé. Queridos, a geração que parou no deserto, ela não acessou esse lugar de promessa, por incredulidade. E parece algo tão longe da gente. Quando a gente fala, parece algo, mas eu não sou incrédulo. Eu estou falando de uma geração que viu os milagres, eu estou falando de uma geração que viu o mar se abrindo, eu estou falando de uma geração que viu as pragas, eu estou falando de uma geração que viu a água sair da rocha, que viu a glória de Deus descendo no tabernáculo. Hebreus 3, versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Vamos lá. Eu estou falando que é um povo que viu promessa. Eu estou falando, querido, de uma promessa que nunca foi cancelada. A terra prometida estava lá, a vontade de Deus era lá. Ele já tinha falado: é isso que eu tenho para você. É isso que eu tenho para a tua jornada, para a tua caminhada. A promessa nunca foi cancelada, só que um povo precisou ser substituído. Não foi a promessa que mudou, foi o povo que foi substituído. Hebreus 6, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está aí? Não é isso não? Hebreus 6,6, acho que é isso aí, não é? Deixa eu ver. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, ou é 5, ou é 6? 11, então 11. 16, será que é 16? Às vezes eu esqueço de um. Tá aí, mas escuta aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Diga, é necessário. O que eu falei? Misericórdia.
é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que creem, que aqueles que vão chegar para Deus, olha para mim, primeiro, creia que Ele existe. Tem um que Ele também é galardoador. Sabe, às vezes a gente não tem dificuldade de ter fé que Deus existe. Vamos lá, estou falando de mim. Eu nunca tive problema, querido, por crer que Deus existe. Mas o dia que Deus falou comigo sobre isso, falou: Murilo, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh Deus, o Senhor sabe, tem fé. É necessário. Eu falei: não, eu sei. Crê que... Eu creio, Senhor. Vixe, queridos, a criação. Eu sou um cara que eu dou glória com o sol nascendo, que você não entende. Eu dou glória com o sol se pondo, porque a criação, a Bíblia fala isso, que a criação manifesta a grandeza de Deus. Então eu creio demais na existência de Deus, eu não tenho problema com isso. Mas às vezes a gente tem dificuldade de crer que Ele te dá presente, porque aí a gente não se sente merecedor. Galardoador é presenteador. Às vezes a gente crê que Ele existe, mas a gente não crê que esse lugar de promessa, de conquista é para mim, para minha casa. Porque a gente mede pelaquilo que a gente é, pela vida que a gente teve, por aquilo que a gente produz, pelos frutos talvez que a gente dê. E a Bíblia fala que é necessário. E aquele povo, mesmo vendo milagre, mesmo vendo sinais, querido, eles não conseguiram acessar esse lugar. Diga assim: não basta receber milagres, ver a provisão, eu preciso acreditar nas promessas. Segunda coisa que eu creio que precisa para a gente acessar aquele lugar. Primeiro é fé, segundo é coragem. Diga: coragem. Isso também parece algo tão simples, tão fácil, mas é algo que também Deus ministrou muito comigo, queridos. Desde o primeiro minuto, quando Josué assume, e agora Josué está entrando nesse lugar de terra prometida. Josué passa o Jordão. Querido, Deus precisou várias vezes falar com Josué: Josué, você precisa, para acessar esse lugar, ser forte e ser corajoso. Josué, você não está entendendo, para você entrar nesse lugar, você precisa ser forte e você ser corajoso. E eu comecei a questionar algumas coisas. Por que, Deus? Tanta força e tanta coragem. É porque, querido, nesse lugar, agora onde eles estão entrando, nesse lugar de promessa, agora é outra maturidade, agora é outro pensamento, agora é outra forma de enxergar as coisas, agora é outra revelação. Eu estou no deserto, eu tenho um manazinho que cai todo dia, eu não tenho guerras, a minha roupa não envelhece, o meu pé não incha, eu entro num lugar de terra boa, eu entro num lugar de promessa. Agora o que eu encontro? Jericó, uma muralha gigantesca. Agora o que eu encontro? Gigantes, guerras. Agora o que eu encontro? Você precisa semear, cultivar a terra. Agora você tem que trabalhar, agora você precisa vencer. Aquele povo estava acostumado com uma mentalidade. Lembra que eu estou falando de mim e de você? Porque a gente sai do Egito com uma mentalidade, a gente passa no deserto com uma mentalidade, mas para eu entrar nesse lugar de promessa, eu não posso conformar com esse século, mas eu tenho que transformar pela renovação da minha. E para isso precisa de coragem, para isso precisa de força, e eu nem quero entrar muito nisso. E eu já quero linkar com outro que para mim é importante, que é obediência. Diga: obediência. Fé, coragem e obediência. O próprio Deus falou. Deuteronômio 8, versículo 1. Cuidado, faça isso. O lugar da bênção, esse lugar de terra prometida,
é um lugar de atitudes novas, é um lugar de posicionamentos novos, é um lugar de uma mente nova. Eu falei isso semana passada, quem veio no culto sabe, se você não veio, vou te dar uma colher de chá. Falei que o primeiro lugar que a presença de Deus se estabeleceu foi em Gilgal. Gilgal foi um lugar de sacrifício. Eles celebraram a Páscoa. Querido, Páscoa representa isso que nós vivemos. Páscoa significa um lugar de santidade. Páscoa significa um reconhecimento do Cordeiro. Josué capítulo 3, versículo 5, se eu não me engano, diz assim, olha o que Josué fala, santificai-vos porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então, agora, queridos, tem algo a mais. Nesse lugar, eu preciso de coragem, mas eu preciso de obediência, eu preciso de santificação. Então, a terra prometida agora é um lugar que a gente precisa passar por esse lugar de cruz, que é o que representa a Páscoa. Esse lugar de morrer para mim mesmo, morrer para as minhas vontades, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida. Então é um lugar de renúncia pessoal, entendendo que por obediência, a vontade dele é perfeita na minha vida. Mas é um lugar de circuncisão também. Foi lá que Josué circuncidou. Esse povo, querido, ele está 40 anos no deserto. Moisés não havia circuncidado. Mas agora Josué, ele circuncida esses homens. Isso representa aliança. Isso representa atitude. Hoje o lugar da circuncisão é o batismo, tá? Para você que não sabe. Graças a Deus por isso, os homens agradecem. Mas, queridos, entenda isso. Era uma marca, era dolorido. Imagina, a pessoa tinha que ser posicionado para falar assim, não, eu quero fazer parte desse reino. Quer, querido? Baixa a calça que eu estou afiando a pedra. Nem era um estiletinho, nem tinha anestesia, irmão. Hoje qual que é a marca espiritual? É o batismo. Mas eu estou falando que a circuncisão, esse momento de entrar na terra, de viver as promessas, é um lugar de aliança, é um lugar de promessa. Amém? Mas eu quero entrar num lugar. Vamos lá. Diga assim, é um lugar que o povo precisava semear para poder colher. Queridos, até aqui tinha maná. Até aqui o povo nunca semeou. Até aqui a mentalidade deles, eu não preciso disso. A mentalidade deles é, Deus me dá a provisão do céu, cai todo dia, glória a Deus. Mas agora para entrar nesse lugar de conquista, agora o maná acaba, agora não tem mais maná. E Josué fala assim, essa terra que Deus prometeu, esse lugar que tem tudo isso de bom, que vocês leram, se você quiser desfrutar, agora você vai precisar semear. E isso, querido, mexe muito com o nosso coração. E não tem como eu falar sobre isso e não entrar na nossa parte financeira. Então, falei, não me julgue não, só escuta, no final você tira as suas conclusões, porque eu quero trazer um princípio poderoso, para a gente acessar esse lugar, amém, queridos? Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, diga, dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as... Querido, Jesus, é o próprio Jesus que está falando isso. E Ele está trazendo algo para o nosso coração, um ensino que é extremamente importante. Na Bíblia fala de diversos deuses, fala de Baal, fala de Azera, fala de Moloque, fala de Mamon.
que no caso é esse aqui, mas a única menção que Jesus coloca o nome como Senhor para um concorrente dele, é para a riqueza, é para o dinheiro. Eu vou repetir, Baal foi terrível, Azera pior ainda, querido. Eles sacrificavam os filhos. Você sabe tanto que Deus foi bravo pela idolatria do povo. Mas a única parte, a menção na Bíblia que trata um concorrente do próprio Deus como Senhor, é aqui, em dinheiro. E não adianta você falar, querido, que nós somos treinados desde que nós nascemos a trabalhar, estudar, vencer, conquistar para ganhar dinheiro. Você nasce, querido, você começa a estudar, você começa a aprender, você pensa numa faculdade. Para que a faculdade, querido? Para você trabalhar, para você ganhar dinheiro. A vida inteira você aprende o valor, nós somos condicionados, e não tem nada errado nisso. Mas eu estou falando que é algo que a gente dá muito valor, é algo que realmente todos nós somos ensinados. Mas isso se torna algo muito perigoso, porque a gente tem fé, coragem e obediência, para a gente crer que Deus existe, para a gente crer que Ele tem promessa, para a gente fazer aliança, para a gente crer que Ele morreu, para a gente participar da cruz, mas a gente é incrédulo quando a Bíblia fala que a gente tem que semear. A gente tem dificuldade. As outras coisas, está tudo certo. Mas às vezes a hora que entra nessa parte, o nosso coração fica apertado. Queridos, entenda bem. Eu creio do fundo do meu coração que Deus quer que eu e você prospere. Eu creio. E não vai falar que eu estou fazendo teologia da prosperidade, que você vai ver que não tem nada disso. E nem vou fazer um apelo para você trazer dinheiro, também já tira isso da tua cabeça, tá bom? Só para você ficar com o teu coração livre. Mas eu quero te ensinar princípios, porque eu creio que Deus... João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, abundância para mim é abundância de saúde, sim. É abundância de alegria, sim. Abundância de família, sim. Abundância de amigos, sim. Mas abundância financeira, sim também. Isaías 1:19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É plano de Deus, é vontade de Deus. Agora nem sempre a gente consegue desfrutar, e claro, queridos, vão ter uns que vão ser mais bem sucedidos, outros, isso é natural, isso é do trabalho, isso é da conquista. Lembra que a terra que agora eles estão entrando, é um lugar de trabalhar, de conquistar, de vencer, não é mais um lugar de ficar parado. Agora eu tenho que me dedicar. Então quando eu falo de estudo, quando eu falo de aprimorar, querido, eu sou o primeiro a te motivar, a você se aperfeiçoar, a você estudar, a você crescer. Eu creio que Deus abençoa, querido, diante do nosso trabalho, das oportunidades, Ele vai direcionando, Ele vai abrindo portas, Ele vai colocando o cliente certo, a negociação certa, e as coisas vão fluindo. Na hora que você vê, você fala, uau, Deus tem me abençoado. Davi era riquíssimo, Salomão era riquíssimo, José era riquíssimo. Então a questão não é que Deus tem problema com a riqueza. Tem um jargão que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia fala. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diga, o amor ao dinheiro. Diga, amor ao dinheiro. Queridos, o dinheiro é bênção na tua vida, o dinheiro é bênção na sua casa, o dinheiro é bênção na tua vida, na tua família, desde que ele não seja senhor do seu coração, desde que ele não seja concorrente do Senhor Jesus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 2 Coríntios 9, versículo 10. Deixa eu entrar em Paulo, Novo Testamento, um princípio importante. Ora, aquele que dá semente ao que semeia,
aquele que dá. Queridos, quem que dá? Deus. Diga Deus. Queridos, é Deus que nos dá. E a Bíblia fala, Paulo está falando que ele dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Escuta bem, Paulo está falando duas coisas muito importantes. Primeiro, que Deus é que dá, e Ele dá semente, mas Ele dá pão. Diga assim, ó, semente é para semear, não é para comer. Pão é para comer. Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de falar que aquele que dá todas as coisas, Deus, Ele coloca na minha e na sua mão duas coisas, semente, mas Ele também coloca pão. Pão é provisão, é sustento, mas semente é para você semear. Semente tem uma função diferente, e é difícil entrar isso no nosso coração, na nossa jornada. É difícil entrar no nosso coração, na nossa caminhada. O povo de Israel tinha dificuldade também. O povo de Israel, ele está vivendo um momento que está dando tudo errado, as coisas não estão dando certo, e eles começam a questionar a Deus. Malaquias 3, versículo 7. E eles começam a questionar a Deus, e falam, Deus, o que está acontecendo? O que foi? Desde os dias de vossos pais, vocês desviaram dos meus estatutos. Queridos, olha a resposta de Deus, presta atenção aqui. Porque eu quero que você, de alguma forma, traga isso para a tua vida. Eu não sei como que você está passando, que lugar que você está vivendo. Tomara a Deus que você esteja na terra prometida, querido, vivendo a abundância do céu. Porque esse é o plano de Deus. E eu não estou falando isso só financeiramente, eu estou falando isso em todas as áreas. Mas às vezes, querido, você está igual ao povo de Israel. Desde os dias de vossos pais, vocês desviaram dos meus estatutos e não guardaram ele. Olha o que Deus está falando. Tornai-vos para mim, volta para mim que eu vou voltar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a gente pergunta, Senhor, mas no que a gente tem que de retornar? Por um acaso, o homem pode roubar, a gente pode roubar Deus? Olha o que Deus fala, todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Agora imagina o povo de Canaã entrando. Imagina um povo que a vida inteira está no deserto, a vida inteira está no mundo pagando boleto, vivendo, sabe o tanto que é difícil ganhar? Agora entra num lugar em que a própria Bíblia fala assim, ó, agora você tem que semear, Deus te dá semente, te dá pão. Agora você tem que trazer dízimo e oferta. Querido, não adianta, isso pega todos nós. Você não sabe a dificuldade que eu tenho de ministrar isso. Porque a primeira palavra que você recebe quando você se converte é, agora você vai deixar pastor rico, agora você vai dar teu dinheiro para a igreja? Todos nós. E infelizmente, querido, tem muita igreja que faz sim da casa de Deus um lugar de comércio, um lugar de enriquecimento ilícito. E tem. Mas a verdade é que os erros, as falhas, não exclui uma promessa poderosa que Deus nos deu para a gente acessar um lugar de promessa. E é isso que eu quero trazer no teu coração. E eu quero que o Espírito Santo que toque em você. Escute bem, Salmos 37, versículo 25. Olha o que Davi fala. Olha aqui. Eu já fui moço e agora eu sou velho. Porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Querido, Davi está falando do cuidado de Deus. Davi está olhando, falando assim, gente,
Eu nunca vi o povo de Deus mendigar o pão, nem a descendência. Deus tem favor, Deus tem cuidado, Deus tem misericórdia. Queridos, eu acredito 100% nisso. E eu vou profetizar sobre a tua vida. Você, tua casa, vocês nunca vão mendigar o pão, em nome de Jesus. Agora, olha para mim. Entre eu não mendigar o pão e viver numa terra de promessa, de conquista, sem escassez, tem uma caminhada, tem uma diferença, tem uma jornada. E é esse o ponto. É isso que eu quero falar com vocês. Porque às vezes tem, pastor, eu estou numa dificuldade, pastor, ora pela minha casa, tudo falta, não dá nada certo. Quando é financeiro, falo, querido, você entende os princípios? Você é fiel? Não, pastor, eu não consigo, não. Como que a gente, como pastor, a gente pode orar? Eu oro, Deus, traz entendimento. Por quê? Porque Deus não pode ir contra um princípio. Porque Deus, Ele não vai contra a sua palavra. Mas vamos lá, para você entender o que eu estou querendo dizer. Tem muita gente, querido, que escolhe viver nesse lugar de misericórdia. E deixa eu te falar, está tudo bem. Está tudo certo. Você vai ser salvo. Deus vai continuar com favor. Deus vai continuar com graça. Deus vai continuar suprindo. Não estou falando isso porque agora que eu vou trazer meus dízimos, agora eu vou ficar rico. Querido, não tem nada a ver. Eu estou falando de um princípio para você acessar um lugar. Mas eu estou falando que tem gente que tem dificuldade e que escolhe viver nesse lugar de provisão. Que escolhe, que tá bom, o maná vem, e Deus vai levantar um irmão e te dar o maná de hoje, e o que tem para amanhã? Amanhã Deus proverá, e amanhã Deus vai prover, e depois da manhã Deus vai prover, e não vai faltar na tua casa, porque se é filho, porque tem favor, porque tem cuidado, mas é um lugar de misericórdia. E às vezes você veio aqui nessa noite, querido, porque talvez você esteja vivendo assim. Às vezes a gente tem facilidade de acreditar em tantas coisas, mas eu vejo aquela geração, sabe, que não acessou esse lugar. E eu quero chegar no céu e falar, Deus, o que o Senhor tinha para mim que eu não acessei? Eu quero acessar aquilo que Deus tem para mim, seja a área que for, seja aquilo que Deus, e eu sei que você quer isso também. Agora, escute bem, quando a gente entende, quando o Espírito Santo coloca isso no nosso coração, e agora é o motivo pelo qual eu estou ministrando isso, que foi onde Deus falou comigo, por isso que eu estou falando. A gente está na nossa jornada, eu estou falando que isso aplica a nós, o plano de Deus, desde o Velho Testamento, se aplica hoje. Então hoje sou salvo, passo pelo deserto, mas é o lugar que Deus quer que eu esteja. Algumas coisas no processo vai depender do meu posicionamento, da minha incredulidade ou não, da minha obediência ou não, da minha fé ou não, da minha coragem ou não. Mas dentro desses lugares de fé, obediência, eu acredito que gratidão seja algo muito poderoso. E Tomás de Aquino, ele fala sobre 3 pontos de gratidão. Escuta bem. Tomás de Aquino, ele fala sobre 3 níveis do nosso coração de gratidão. O primeiro nível de gratidão é você realmente ter um coração grato. Eu não estou falando para aqueles que são ingratos. Eu estou falando para aqueles que têm gratidão. Dentro desses que têm gratidão, tem 3 níveis. O primeiro nível é, você reconhece que Deus te ama, que Deus cuida, que Deus tem favor, você reconhece aquilo que teu marido fez, aquilo que teu patrão fez, aquilo que tua esposa fez, aquilo que tua igreja fez. Você reconhece, querido, você é grato, mas é uma gratidão interna, você não expressa. Deus sabe teu coração e sabe que você é grato aí dentro. É o primeiro nível. Mas tem um segundo nível, que você reconhece tudo isso, mas você externa a tua gratidão. Então você honra o teu pai, você honra a tua mãe, você agradece a tua esposa, você coloca para fora, as pessoas ficam sabendo
que você é grato. Por quê? Porque você traz honra, porque você traz agradecimento, porque você oferece isso aí, fala sobre isso aí. Mas tem o terceiro nível, que é o que eu quero falar. Uma gratidão que gera vínculo. Diga, gratidão que gera vínculo. E isso tem a ver com semente. Isso tem a ver agora com o nosso coração. Por isso que Paulo ele fala, lá em 2 Coríntios, que eu não lembro quando eu li, 9 eu acho, versículo 7. Cada um, quando for entregar, contribuir, faça conforme o seu coração. Contribui como tiver proposto o seu coração. Querido, Deus conhece o nosso coração. E o que me pegou? Essa questão de, às vezes, dessa gratidão que gera vínculo. Deixa eu te dar um exemplo. Abel e Caim, os dois deram oferta. Olha para mim, Abel e Caim, os dois semearam, os dois deram. Deus aceitou de Abel, mas Deus não aceitou de Caim. Porque se Deus aceitasse a oferta de Caim, ia gerar vínculo com ele. Vamos olhar para Jesus. Jesus foi a oferta viva no nosso lugar. Por que eu e você nós temos vínculo com Jesus? Porque ele foi lá e ele se entregou, ele foi uma oferta viva. 1 Pedro 1,18. Que não fosse com sangue nem com prata que fosse comprado, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Então Jesus ele é uma oferta viva. Aqueles que aceitam essa oferta criam um vínculo com ele. Vão para o mundo corporativo para você entender mais ainda do que eu estou falando. Hoje nós temos esse rolo de Banco Master e etc. Quantos pastores estão sendo investigados? Por quê? Porque receberam, talvez, não é comprovado, não sei, uma oferta, e se receberam uma oferta, essa oferta gerou vínculo, linkou aquilo com aquela pessoa. Então eu estou falando de uma gratidão que gera vínculo no nosso coração, que é o terceiro ponto, e isso aqui é extremamente importante, porque não é a questão se eu estou dando, é a questão se Deus está aceitando. Eu vou repetir. Não é a questão se eu estou dando. Não é a questão, porque Deus conhece nosso coração, querido. É a questão, será que Deus está aceitando? Porque a de Caim ele não aceitou. Eu não estou falando que Caim não deu. Eu estou falando que de Caim ele não aceitou. E vamos lá, agora eu vou te falar a origem e o testemunho particular da onde surgiu isso, e desde quando eu estou relutando para ministrar isso. A gente estava no Vem Ver, quem estava lá sabe, inclusive hoje estou abrindo a inscrição para o próximo Vem Ver, fechou? Se vira, fica a dica. E em um determinado momento, os nossos pastores, não, tira daí menina, misericórdia, esse povo é rápido, também não pode nem brincar. Presta atenção aqui. Em determinado momento, os líderes, Jeff, Cris, chegaram e falaram assim: gente, nós vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 12, era 12 para frente, até o final do... E vocês vão orar para pedir para Deus falar um versículo para vocês. Quem lembra disso, querido? Que estava lá? Oh, glória. E eu comecei a ler aquele Joel, li uma vez, deu tempo, falei, não, vou ler de novo. E o versículo que Deus me deu, eles vieram perguntar para mim, pastor, qual foi o versículo que Deus te deu? E eu não falei, querido, porque eu falei assim, eu só falei isso, não lembro para quem eu falei. Falei, gente, mas o versículo que Deus me deu, eu tenho certeza que Deus não deu mais para ninguém, foi só para mim. Joel 2, versículo 14. NAA, por favor, que era a versão que eu estava.
Joel. Você está no João. Quem sabe? Isso aí. Ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer uma oferta de cereais e libação ao Senhor Deus. Queridos, eu já li Joel várias vezes. Eu falei, Deus, com tanto versículo bonito aqui, Joel, tinha tanto poderosos. Eu voltei. Quem sabe, se não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção. Qual que é a bênção? Que você possa trazer uma oferta. Querido, o contexto de Joel é Joel pedindo jejum, arrependimento. Joel pedindo para o povo de Deus se prostrar, se humilhar, porque Deus queria restaurar a terra. E agora esse versículo ele fala assim, ó, quem sabe com todo jejum, oração, com toda a busca de vocês, Deus não permita que você traga uma oferta para Ele. Queridos, isso entrou tão forte. Porque é um privilégio, sabe, Deus trouxe isso, que privilégio que é, Deus aceitar algo que eu e você estamos dando. E quando eu estava lá, diante de toda a situação, Deus começou a ministrar muitas coisas sobre isso, sobre, Murilo, não é questão de você dar, é questão, será que eu estou aceitando? Murilo, como que você está dando? Por isso que cada um faz conforme tiver proposto no teu coração, e não com tristeza, mas com alegria. Por isso que cada um tem que fazer com o entendimento certo, porque, querida, a maioria das vezes a gente acha que a gente está fazendo favor para Deus. A gente entra e fala assim, não, eu vou lá fazer um favor para Deus, eu vou pôr um pouquinho de dinheiro que eu ganhei, porque o pastor pediu para missões, ou porque, sei lá, eu já dei esse mês, eu já dei esse semestre, eu estou missão cumprida, sabe, a gente tem, na nossa cultura, a gente valoriza aquilo que a gente ganha, porque a gente sabe o suor, a gente sabe que é o esforço, e a gente não acredita que é um lugar de semear, que é um lugar de semente, que Deus dá semente, que Deus dá pão. A gente tem dificuldade, e o nosso coração é muito mais voltado para esse favor que eu estou fazendo para Deus. E Deus me desconstruiu com isso. Falou, não, se humilha, jejua, quem sabe eu não vou dar uma bênção. Oh, que bênção, você pode ofertar de novo para mim. Queridos, Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Queridos, nossa igreja, graças a Deus, ela é muito equilibrada financeiramente. Deus sabe do que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um princípio, querido, para tirar você às vezes de um lugar que a vida inteira você está patinando. De um lugar que a vida inteira você está num lugar de misericórdia, porque a tua mentalidade, a tua incredulidade não deixou você acessar um lugar agora de conquista, um lugar que agora a mentalidade muda, agora é com vitória, agora é com semeadura, agora para eu colher eu vou precisar plantar, vou precisar esforçar. Igual eu falei, querido, se você viver nesse lugar de misericórdia, você vai viver, e vai passar outra geração, e vai conquistar lá, e você vai ver no céu, vou te encontrar lá no céu, e glória a Deus. Não estou falando, querido, que eu quero que você entenda, Deus dá pão e Deus dá semente.
Diz o texto, abre lá para mim, rapidinho, 9:10, 2 Coríntios, de novo. E eu já estou finalizando, se o louvor quiser subir. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Escuta, querido, Deus está falando que Ele dá semente, Ele dá o pão. Mas Ele está falando que Ele vai suprir. Querido, Ele suprirá, é promessa dEle. E quando Ele supre, olha o que Ele fala, e Ele vai aumentar a vossa sementeira. Por que Ele vai aumentar a vossa sementeira? Porque é desejo de Deus, é plano de Deus, te encher, querido, de dinheiro, de semente, aquilo que você precisar, porque Ele sabe que você é um semeador. É esse entendimento, quanto mais eu semeio, quanto mais eu dou. Sabe, vamos trazer para uma agricultura, muito rápido. Às vezes, não tem como eu falar assim, nossa, Deus abençoe que eu quero esse ano colher 1.000 hectares de soja. Mas você planta? Não, eu vou colher do Adilson. E sabe qual que é o sonho do Adilson? É o próximo ano ele ter o privilégio de poder semear 2.000 hectares. Porque ele sabe que aquele investimento, aquela semeadura, mesmo que no começo seja com esforço, mesmo que no começo ele precisa preparar a terra, mas ele está crescendo, ele está expandindo, então ele vai fazer esforço. Cara, esse ano não foi tão bom, colhi 30 sacos, mas o ano que vem, nossa, esse ano já foi melhor, colhi 50, mas vai passar o outro ano falando, nossa, agora já colhi 100 por hectare. É algo tão óbvio, mas na nossa vida a gente não confia, a gente não acredita. E o texto é muito pesado, roubará o homem a Deus? Sim. Então é um princípio, querido, que nós precisamos entender. Eu falei isso no Vem Ver e eu quero concluir com isso. Para mim, Deus é um Deus de fartura. Acabou o vinho dele, foi lá e multiplicou água em vinho, você conhece. Gente, vamos festejar. Não tinha pão, Deus foi lá e multiplicou pão e peixe. Deu na conta? Não, querido, sobrou 12 cestos. Você já perguntou, por que sobrou 12 cestos? Querido, o teu Deus é um Deus de fartura. Eu vou repetir, o teu Deus é um Deus de fartura. Pedro precisava pescar, estava desesperado, então Jesus dá uma ordem, Pedro, lança a rede. Pedro lançou a rede, ele fica assustado, porque agora ele pega uma quantidade enorme de peixe. Lucas 5, versículo 6 eu acho, ou 6, 5, mas Pedro está ali, querido, pescando. Agora ele fica assustado, porque era algo que ele conhecia, era algo que ele dominava, ele sabia que aquilo não podia ser do homem. Ele tinha pescado a noite inteira, mas agora diz a Bíblia que ele pesca tanto, a ponto de quase os barcos irem a pique. Eu vou repetir, a ponto de quase os barcos afundarem. E aí eu perguntei, isso lá no Vem Ver, e eu estou fazendo isso aqui com você. Bênção afunda barco? Depende, querido. Se você não entender que aquele que dá pão aumenta a semente, que aquele que dá bênção te dá bênção para você chamar outro barco, fala assim, ei, vem cá barco, vem cá que eu tenho uma pesca tão grande que não cabe no meu barco, se a bênção ficar aqui ela vai afundar, então eu preciso de outro barco, que eu preciso passar isso aqui para você também. Querido, Deus quer que você seja o abençoador de outro barco na sua vida. Deus quer que através da sua vida, outras vidas também sejam abençoadas. Quando Ele olha para você e conhece o teu coração, e vê o desprendimento, e vê a tua generosidade, Ele fala, pode dar peixe, pode encher o barco, porque Ele vai chamar outro, e se encher Ele vai chamar outro. Qual que é o nosso problema? A gente quer reter. Quanto mais melhor, vou aproveitar, não sei quanto que Deus vai me dar outra. Vou chamar outro barco, nada. Por que se quisesse, eles estavam aqui, eles nem estão aqui. Sabe, a gente começa a arrumar desculpa, argumentos para nós mesmos, porque a gente não quer dar. Qual foi a última vez que você abençoou um irmão teu? Porque, querido, quando eu estou falando de semente, eu não estou falando só de igreja.
Os discípulos vendiam tudo que tinham e ajudavam e compartilhavam uns com os outros, suprindo a necessidade uns dos outros. A gente tem dificuldade demais, sabe, querido, de olhar um irmão e falar assim: querido, qual que é teu Pix? Vou pagar uma pizza para você hoje. Oferta que gera vínculo. Querido, aquela pessoa nunca mais vai ser a mesma para você. Eu vou repetir: aquela pessoa nunca mais vai ser a mesma para você, porque quando a gente é generoso, quando a gente semeia, quando a gente oferta, tem algo espiritual que parece que cria vínculo com a gente. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja que entende o princípio de semear, na igreja também, mas principalmente na vida do teu pai, da tua mãe, do teu amigo, do teu irmão que você está passando necessidade, que às vezes está com o aluguel atrasado aí do teu lado, chorando, orando: Deus, tem misericórdia, me ajuda. Tem momentos, querido, que nós vamos passar por lutas, tem momentos que nós vamos passar por dificuldades, tem momentos que Deus vai nos levar para o deserto, tem momentos que talvez nós vamos ter nossas contas apertadas. Por quê? Porque Deus ainda quer provar o nosso coração, Deus continua ainda vendo os desejos, a intenção. Mas tem momentos que Deus vai derramar uma pesca poderosa, tem momentos que Deus vai abençoar. Ah, pastor, eu vou ficar orando. Querido, isso é época de deserto. Não estou falando que você não tem que orar, mas época de conquista, você tem que regaçar as mangas e falar assim: qual é o gigante que tem para hoje? Vão para cima, que Deus é comigo. Qual é a terra que eu tenho que abrir? Vão para cima, que Deus é comigo. Qual é a terra que eu vou conquistar? Vão para cima, que Deus é comigo. Eu quero te motivar a você ser o melhor dentro daquilo que você pode ser. Se você, querido, é um profissional liberal, seja o melhor, seja exemplo, aperfeiçoe e busque. Se você é um funcionário, seja o melhor, trabalhe mais que os outros, seja honesto. Se você é um patrão, seja o melhor. Sabe, vamos parar com essa mentalidade de vem a mim, tudo é para mim, eu só quero para mim. Não, querido, Deus nos chamou, querido, para a gente viver nesse lugar de conquista, mas é para a gente ser bênção na vida do nosso irmão, na vida do outro, da nossa casa, da nossa família. Amém? Você pode ficar de pé, por favor?